Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando a nossa nona live Papo de Costura de Vestidos de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestidos de festa. Eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje é: comece a faturar com o que você tem e com o que você sabe. Mas Dani, mas que tema é esse? Que assunto nós vamos abordar hoje? Gente, muitas pessoas, elas querem ter seu ateliê, elas querem fazer vestidos de festa, elas sonham em fazer vestidos de noiva. E aí, o que acontece? A maioria acha que para começar, você precisa já ter um ateliê todo pronto, todo montado, todo certinho, com tudo o que precisa em um ateliê, tá? E aí o que acontece? Você vai lá e você pesquisa quanto eu preciso para começar a montar um ateliê. O que eu preciso? Quanto eu preciso para iniciar? Quanto eu preciso para investir? Aí você vai fazer uma pesquisa. E, gente, essa pesquisa eu fiz, na verdade, no Google, porque eu não comecei dessa forma, e é de 25 mil a 70 mil para montar um ateliê. Eu achei até uma pesquisa que ia até 150 mil reais para montar um ateliê assim, tipo, todo certinho, como todo mundo sonha, né? Mas precisa ser assim para poder você começar? Gente, não precisa ser assim. Sabe o que vai acontecer? Você chega lá, aí você pesquisa isso, aí você vai olhar lá esse resultado, né? O Google te passa esse resultado, ou algum especialista que você procure para poder fazer isso. E aí o que acontece? Você vai abandonar o seu objetivo. Você vai abandonar o que você mais queria fazer na vida. Então o que acontece? Você não precisa de tudo isso para poder começar, tá? Eu comecei com uma máquina doméstica, fita métrica, tesoura, e eu comecei com o que eu tinha e com o que eu sabia fazer, tá? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. E sim, gente, foi assim, exatamente assim que eu comecei. A minha máquina era uma máquina doméstica e, na verdade, assim, nem tinha uma mesa muito adequada, não era aquelas mesas parafusadas, né, emparafusadas, que encaixa na mesa, encaixa a máquina na mesa para poder trabalhar. Não era assim. Eu usava a máquina em cima de uma mesa, a mesa da minha cozinha, eu coloquei na sala e aí eu fui trabalhar. Foi fácil? Não, gente, não foi. Mas o meu objetivo, o meu foco era maior que tudo naquele momento. Eu queria fazer um dia vestidos de festa. Além, claro, de precisar trabalhar para poder cuidar das minhas filhas, né? E esse foco que eu tinha em vestidos de festa. E eu sabia costurar muito pouco ainda nesse tempo. Então, faz assim para mim. Ou escreve aí, ou escreve nos comentários depois que essa live ficar salva. Ou escreve aí na sua casa mesmo, no teu espelho, na tua anotação. Faz uma anotaçãozinha. Qual é o teu maior objetivo? Né? O que te move para poder ter um objetivo assim com a costura? O que você quer com a costura na sua vida? O que você quer fazer, né? E você vai começar com o que você tem, com o que você sabe, e você vai se empenhar para poder chegar onde você quer. E assim, gente, e quando a gente tem um objetivo, o objetivo ele nos leva a trabalhar com mais empenho para o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? E o que isso tem a ver com o sentido de começar com o que tem e fazer com o que sabe? Quando o teu objetivo ele é muito grande, seja ele pessoal, seja ele financeiro,
todas essas dificuldades iguais às que eu já passei, como costurar em cima de uma mesa, só a máquina em cima de uma mesa, costurando e a máquina vai saindo do lugar, porque vai dando pulinhos, né? Porque ela não tem onde se segurar. Então, assim, costura e dá uma segurada na máquina. Muita gente vai se identificar com isso, que sabe que é assim quando a gente trabalha, quando a gente não tem uma mesa adequada. Então, eu costurava assim, entendeu? Segurava a máquina um pouquinho, costurava outro pouquinho. Além de tudo isso, de costurar assim, costurar à noite, eu costurava à noite, porque de dia, normalmente, eu cuidava das minhas filhas. E, além de tudo isso, assim, eu tinha que cuidar de uma filha mais que outra, um probleminha de saúde, um problemão de saúde, que agora está tudo bem. E normalmente, eu cuidava da costura quando ela dormia. Então, assim, tudo isso foi para chegar no meu objetivo. Então, eu trabalhava quando ela dormia, sabe? Então, tudo isso a gente passa a ver, eu passei a ver, e eu incentivo que você faça isso também, sabe? De você ver isso como um empurrão, como se fosse você se jogar para poder fazer isso diante dessas dificuldades. Passa a ser um incentivo mesmo para você melhorar. Você vai olhar todos os dias para o que você passa, para a dificuldade que você tem para conseguir costurar bem, para conseguir evoluir, e você vai olhar todas essas dificuldades, gente, como um incentivo para melhorar, tá? E isso tudo vai te impulsionar para você dar o próximo passo e o próximo e o próximo, tá? Como foi comigo. A partir do momento que eu comecei a costurar e eu percebi que começou a fazer diferença, exatamente disso que a gente está falando aqui, quando eu comecei a faturar alguma coisa com a costura, e eu nem estou falando ainda de vestidos de festa, e aí mas nesse tempo eu já estava aprimorando as minhas técnicas, né? Técnicas de modelagem, técnica de costura, dos acabamentos, já estava aprimorando isso, técnicas que eu uso até hoje, né, no meu ateliê. E aí que eu parei para pensar e já estava assim, bem, evoluindo melhor. E aí opa, agora já dá para comprar uma máquina melhor, já dá para comprar equipamentos, né, um pouquinho melhor. E por quê? Porque eu já estava faturando com a costura, porque eu estava levando a sério o meu trabalho, porque o que eu fazia, eu tentava fazer da melhor forma possível. E aí, o que eu fiz? Aí você acha que quando eu decidi que já estava tudo ok, que dava para comprar uma máquina melhor, aí você acha que eu fui na loja, escolhi lá as máquinas que eu queria, aí comprei, não foi assim não. Eu fiz um financiamento. Aqui em Manaus, existe a FEAM, que é uma agência de fomento daqui do estado do Amazonas, que dá esse apoio para empreendedores, para microempreendedores. E na época eles tinham uma parceria com o Sebrae, eu fazia vários cursos do Sebrae para poder ver se eu conseguia melhorar e conseguia alguma ajuda nesse sentido, né? E aí eu fiz um financiamento de máquinas de acabamento, uma mesa de corte. E aí, com o que eu trabalhava naquela época, com o que eu fazia modinha, eu já fazia alguma coisa de fardamentos mais sociais. Com esse dinheiro, faturando dessa forma, eu paguei todas essas máquinas, eu paguei, dividi, nem lembro quantas vezes, mas eu paguei todinha essas vezes, né, que eu dividi. E aí eu consegui melhorar. Então, quando eu falo o passo a passo, é disso que eu falo. Você vai fazer um passo a passo para chegar no teu objetivo.